Capítulo 3. Perdão. Quando você guarda amargura e raiva dentro de si, é quase impossível estar em paz. A respeito da minha lista pessoal de algumas disciplinas de Jesus, a disciplina que não é difícil somente de praticar, mas uma que eu não gosto é o perdão. No entanto, as instruções de Jesus não são nos dadas apenas porque Ele quer que as sigamos. Porém, essas instruções nos são dadas principalmente porque elas são as melhores para as nossas vidas. Perdoar alguém não é sempre lógico, mas isso não tem que ser lógico. O perdão não é sobre o que alguma pessoa fez para você ou a outra pessoa, e não é sobre se a pessoa merece ou não ser perdoada. O perdão não é baseado no quão doloroso o ato foi, nem é baseado se a pessoa tem consciência do seu próprio erro. O perdão tem a ver com você, a vítima. O perdão tem a ver com a sua maneira de responder àquele erro. O perdão não se concentra no outro, mas simplesmente se concentra em você. É muito importante entender que o perdão depende somente de você, sem colocar qualquer responsabilidade na outra pessoa. Existem ao menos 4 coisas importantes que o perdão faz. Primeiro, ele permite que você se livre da amargura e da raiva. Isso te livra de guardar essa mágoa e essa raiva dentro de você. A segunda coisa que o perdão faz é ajudar aqueles que o praticam a entender e refletir melhor sobre Deus. Terceiro, ele torna possível a reconciliação. Por último, o perdão demonstra que compaixão, amor e dignidade são maiores do que a vingança e uma resposta com raiva. Se livrando da amargura e da raiva. Não perdoar é guardar dentro de si a amargura e a raiva sobre algo que alguém fez uma vez ou que alguém possa ter feito a si mesmo. Primeiro, perdoar requer se livrar da amargura e a raiva. No entanto, não é fácil libertar a memória dolorosa. Havia uma mulher que perdeu a mãe quando era muito jovem. Desde que ela perdeu a mãe, ela passou a morar com a avó. Embora seu pai soubesse da sua existência, nem por ao menos um dia ela sentiu a presença dele, e ele nunca tentou entrar em contato. Nem por um dia da sua vida, o pai dela a ajudou com qualquer assistência financeira. Lá no fundo dessa jovem, havia aquela triste e dolorosa memória do seu pai. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de ouvi-la, e por acaso ela chegava a mencionar a sua vida pessoal, imediatamente ela começava a chorar, dizendo que não havia nenhuma possibilidade de perdoar o pai. Com certeza, o pai dela não merece ser perdoado, mas o mais triste é o impacto de guardar a amargura e a raiva dentro dela. Isso afetou significativamente a vida dela. Perdoar não é um ato que aprova a transgressão como algo certo. Perdoar é um ato benéfico para quem que o pratica. É se livrar da amargura e da raiva. Quando alguém pratica o perdão, ele ou ela deixa as memórias ruins irem embora. Definitivamente, não há nenhuma positividade em guardar amargura e raiva dentro de si. Perdão traz liberdade. Corrie ten Boom é uma mulher de grande influência. Ela presenciou inúmeras lutas e batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, quando a sua família escondia judeus da crueldade dos nazistas. Depois da guerra, ela abriu a sua casa na Holanda às vítimas daquela brutalidade. Uma das coisas que ela disse sobre as pessoas que foram capazes de retornarem ao mundo exterior e reconstruir as suas vidas foi que elas foram capazes de perdoar os seus antigos inimigos, independentemente das cicatrizes físicas e emocionais.
Aqueles que continuaram a guardar a amargura não foram capazes de seguir em frente. O perdão liberta quem o pratica. Entender e refletir melhor sobre Deus. O perdão ajuda os que praticam a entender que a humanidade é imperfeita. Não somente a humanidade é imperfeita, mas os seres humanos também podem ser tolos, arrogantes e preconceituosos. Reconhecendo isso, pode-se entender o quão doloroso é para Deus quando pecamos. Todos nós, de alguma forma, agimos e reagimos erroneamente e precisamos de perdão. Não somente precisamos disso, mas precisamos também praticar o perdão para com os outros. Como consta no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, na Nova Versão Internacional. Nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos quem tem nos ferido. O Pai Nosso não é a oração de Paulo ou Pedro. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos após estes terem lhe pedido que os ensinassem como rezar. Bem no meio dessa oração, nós encontramos a inclusão do perdão. E o perdão não é somente um pedido nosso para Deus, mas é colocado de uma forma onde pedimos que Deus nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos os outros. Em outras palavras, a necessidade não é somente sermos perdoados, mas também precisamos perdoar os outros, pois da maneira que perdoarmos os outros, é da mesma maneira e nível que você será perdoado. Nós não podemos entender Deus completamente, mas cada vez que perdoamos quem nos machucou, conseguimos entender um pouco mais dele. O incrível em ser cristão é que a pessoa não é simplesmente um crente, mas a pessoa é chamada a refletir Cristo ao longo da sua vida. O dever do cristão não é somente falar sobre o amor de Deus aos outros, mas é também demonstrar esse amor de Deus aos outros. Nós refletimos a misericórdia de Deus quando perdoamos. O perdão torna possível a reconciliação. É importante reconhecer que o simples fato de perdoar alguém não trará uma reconciliação. Para reconciliar, é necessário o envolvimento da consciência da outra pessoa e uma ação para que isso aconteça. No entanto, quando fazemos a nossa parte, a qual é perdoar, nós abrimos o caminho para a reconciliação. Após o fracasso da humanidade, Deus fez o seu plano redentor para todos os seres humanos através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Deus abriu o caminho para reconstruir o relacionamento entre Ele e a nós através de Jesus. No entanto, para que essa reconciliação aconteça na vida de alguém, é necessário que a consciência dessa pessoa aceite que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23, na versão King James atualizada. Não é necessário somente o ato consciente, mas também a ação de crer que levará ao arrependimento e muitas outras coisas. Quando perdoamos, abrimos o caminho e então tornamos possível a reconciliação. Deus não quer simplesmente que seus seguidores tenham um relacionamento genuíno com Ele, mas Deus também quer que seus filhos tenham relacionamentos genuínos com todas as outras pessoas. Por isso, é muito importante abrir o caminho para a reconciliação. E isso não acontecerá a menos que nós realmente aprendamos a perdoar e entender o significado do perdão. O perdão não traz somente a paz interior, mas traz também paz e reconciliação às nossas relações com os outros. Compaixão, amor e graça são maiores do que vingança e reação à raiva. A história de José é muito popular. Muitas pessoas a conhecem bem. É a história de um jovem que era o favorito de seu pai.
Os irmãos de José tinham tanto ciúme dele que queriam matá-lo, mas depois de colocá-lo em um poço, o venderam como escravo. Os irmãos dele foram incapazes de contar ao pai o que fizeram com o filho favorito. Eles decidiram colocar sangue de animal nas roupas de José. Então levaram as roupas ao pai e disseram a ele que José havia morrido. Após isso, José não foi mais tratado como o filho favorito do pai dele, mas estava trabalhando e vivendo como um escravo. Com a bênção do Senhor, este jovem foi promovido pelo seu patrão. José recebeu autoridade sobre qualquer coisa que o patrão tinha em sua casa, exceto a sua mulher. Assim como coisas ruins podem acontecer a qualquer um, coisas ruins também podem acontecer aos seguidores de Deus. Isso aconteceu com José. Ele foi enviado à prisão quando a esposa do patrão o acusou falsamente. Deus escolheu José para se tornar o primeiro-ministro do Egito. Ele era o próximo na linha de sucessão do rei. Quando a fome ameaçou a sobrevivência no Egito, muitas pessoas, incluindo os irmãos de José, foram procurar comida no Egito. Gênesis 37 ao 41. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito para comprar comida, eles viram José. Como primeiro-ministro, José poderia facilmente conseguir a sua vingança ou reagir com raiva contra os seus irmãos. No entanto, José escolheu o caminho compassivo e deu oportunidades no Egito a todos seus irmãos. Ele os ajudou a ver o lado positivo do erro deles. O perdão promove compaixão, amor e dignidade. O perdão mostra que essas coisas são maiores do que a vingança. José poderia ter se vingado facilmente, mas a questão é: o que de bom teria acontecido disso? Quando perdoamos, encontramos a paz de duas formas: pela paz de espírito e pelo caminho que abrimos para a reconciliação. Existe liberdade e paz em perdoar. O perdão é um ato consciente e pode ser muito difícil perdoar alguém. Eu elaborei um pequeno exercício para o perdão, seguido por uma oração. Um pequeno exercício para o perdão. A. Descreva o seu problema. B. Descreva a dor que isso gerou. C. Qual foi a razão para não perdoar? D. Agora, tome a decisão de perdoar o ato. E. Por que eu deveria perdoar? Vamos orar. Pai do céu, às vezes é tão difícil perdoar. Às vezes não é tão lógico na nossa compreensão humana. No entanto, quando eu penso no quanto eu fui perdoado pelo seu Filho Jesus Cristo, eu entendo o meu dever em perdoar. Por favor, me dê a força e a coragem para perdoar. Em nome do seu Filho, eu oro. Amém.